Vocês sabiam que a banda foi criada pelo nosso colega Rodrigo Rodrigues? Olha só, Que faleceu de gente. Covid em 2020? 2020. Já vou conversar com Ele foi eles. repórter de um programa que eu fiz Aqui. na Band. Aqui ele também foi repórter. Foi, isso, né? trabalhou aqui também. É. Trabalhou aqui também, É, é verdade. daqui a pouco eu vou conversar com todos eles. Ai, Foi no gostoso show já da conversar, banda. sim, Gostoso, gostoso. Arrasando, gente. Trilhas maravilhosas. Nossa, Você foi nesse show do Queen, no Rock in Rio? Não, eu conheci o moço porque ele saiu desse show e foi lá pra boate que eu trabalhava. O Fred Mercury? Fred Mercury, eu que o recebi lá. Ah, é? Logo assim, depois do show ou não? Hã? Logo depois do show ou não? Logo depois do show. Eu mesmo não fui ao show. Mas ele foi lá e aí enlouqueceu, né? Aí logo tirou a roupa, já tava no ombro de alguém. Minha mãe não deixou eu ir. Ô, mães, tem umas coisas que a gente não pode fazer com os filhos da gente. Minha mãe falecida, que Deus a tenha, minha mãe não deixou ir nesse show. Nossa, é um marco histórico. Todos os meus amigos foram de Rio Preto, de ônibus e tal. Minha mãe não deixou eu ir, tá vendo? Mas você assistiu? Chorava, de raiva, de emoção. Todo mundo lá, menos eu. Oh, meu Deus. Tá vendo umas coisas que a gente faz que não deixa os filhos fazerem e depois fala, que bobagem. Era só um show. Era só um show, mas enfim. Mas enfim, Dado o recado. Bora trabalhar, Leão? Bora trabalhar, né? Começa contigo. Ah, é? Começa? Começa contigo. Então tá bom. Então vou começar falando desse jornalista que cometeu uma gafe, mas uma gafe daquelas, num programa ao vivo, e gerou climão, claro. Nessa manhã de sexta-feira, o jornalista Roberto Kovalik, que é apresentador do programa Hora 1, né? Ele foi um dos convidados do encontro com a Patrícia Poeta na Globo. Bom, ao longo da entrevista com a apresentadora, estava tudo indo muito bem. Ele relatava as mudanças na sua vida, desde que ele começou a correr na São Silvestre. Ah, ele correu São Silvestre? Eu não sabia. Ele está correndo, inclusive eles estão acompanhando Um todo reality. o Isso. preparo. Roubaram dele. nossa ideia, porque eu falei pra gente fazer isso. É verdade. Lembra? Ninguém aceitou, Eles estão a Globo vai lá e preparando. faz. E até que uma fala dele causou climão e repercutiu na web. Sem perceber, o Kovalik errou o nome da apresentadora Patrícia Poeta. É sempre com ela, né? Vamos ver como é que foi a substituição aí. A situação. Situação. Ele ficou meio sem graça, né? Eu falei. Ele fica Ela meio... tirou de letra, né? Ela saiu bem. Ela saiu foi bem. Mas a Fátima vai correr? São Silvestre? Ela Ela falou que brincou? vai, né? Agora Ela falou Fátima, que vai. tá com você. Ela disse que Que vai. vai. Aí é da conta da Patrícia. Agora ficou chato pelo contexto, porque ele falou assim, Karina, minha mulher que você conhece, não sei o que, uma intimidade, e de repente chama ela de Fátima. Não, foi o programa da Fátima, né? É o programa da Fátima. Mas eu acho que é o... O encontro da Fátima, sabe? O seu Luciano Huck passou por tanto isso, É né? verdade. Então, assim, todo mundo sabe quem é o Luciano Huck. Mas, como era Domingão do Isso. Faustão durante anos e anos, e 30 anos... Mas a web aí tá massacrando o tinha. moço? A galera, assim, hoje as pessoas conseguem levar com mais humor, né? Eu acho que a reação dele é que chama mais atenção, porque ele dá pra perceber que ele se sentiu um pouco incomodado. Ele não gostou pelo de erro ter, dele, né? Pelo erro dele. Ele não percebeu o que ele tinha falado. Não Isso, percebeu. Não percebeu, tanto que ele seguiu. Né? Ele não fala, ops, desculpa, né? Ele seguiu, ele não percebeu, ele tava, né, no automático. Também acorda cedo, né, gente? Ainda foi correr. Homem acorda cedo. Eu já troquei prefixo de emissora. Ah, eu não posso falar nada, que essa Estamos de volta semana- aqui em troca o nome da emissora. Já fiz isso. Ana Paula Padrão nas Olimpíadas. Essa foi meu Ai, é clássico. O Eu, que essa você semana, fez? tô trocando todas as palavras possíveis. Ah, vamos lá, né? Possíveis. Foi um elenco. Eu queria falar que o Enzo Celulari, né, o filho da Cláudia Raia, ele estava trabalhando em projetos sociais, eu falei projetos sensuais. Por mais que eu fez essa falei? troca, Freud? Explica. Pode explicar. Ultrassom vai. microfocado. Microfocado, um procedimento nisso, sua pele estético. tá ótima. Ai, obrigado. Microfocado virou microfonado, procedimento estético. Qual foi o outro? Teve mais um Não, também. esses dois eu não consegui Mas esquecer. teve Agora mais teve um mais também. um pra listinha. Olha. A gente já vai lembrar. Enfim, essa semana tá. Acho que era religião e eu falei outra palavra. Era região eu e falei você falou religião. Assim, gente, tem semana que a nossa cabeça tá um pouquinho mais confusa. Dá uma travadinha. Tem E ainda uma hora temos que- hoje a tarde toda pela frente. Então, Vamos dá que uma vamos, travadinha. vamos em frente. Agora, sabe o que não trava? A prova do líder do BBB
que foi resolvida por volta de 6 horas de duração. Começou Credo. ontem à noite, ali entre 11h30 e 11h40. Entregaram as caixinhas todas? Entregaram as caixinhas, uma prova patrocinada de uma marca que faz entrega, né? E aí tinha uma dinâmica ali que era meio uma prova de resistência com uma prova de habilidade, porque existia uma atividade para você concluir. Se você não fizesse no tempo máximo ou se não apertasse o botão ao finalizar a atividade, você era eliminado. Então, além de aguentar sono, fome, né, vontade no Vontade do banheiro, todas essas vontades... A lerdeza você do colega. Você percebeu que a Marvel, assim, que ele falou assim, proibido já ir ao banheiro. A Marvel fez, Não, e você viu que quando o Tadeu sempre informa, né? A partir de agora vocês não podem mais ir ao banheiro, porque senão sai todo mundo correndo, antes da prova começar, pra ir no banheiro, pra comer alguma coisa. Mas teve um que foi pra cozinha, não foi? Foi o alface. Teve uma bronca. Será que achou que ia escondido, gente? Eu vou Não, comer ele escondido? colocou qualquer coisa na boca e teve que devolver ali mesmo. Devolveu? Ele tirou assim, Ele deixou na foi. pia. Eu tava só ouvindo, porque eu tava, né, arrumando as coisas. Foi uma situação. E quem ganhou a prova, gente, olha, ele está numa onda muito sortuda, né? É verdade. Ele tá jogando muito bem. MC Guimê e o Alface. De novo. Foi a dupla que venceu. Só que o que acontece? Nós temos a impressão de que como o Guimê, ele está ganhando e participando de tanta coisa no jogo, né? Ele se tornou alguém muito presente no jogo, de que ele foi líder. Mas, gente, ele não foi líder. Ele É a não primeira foi- liderança. a possível primeira liderança, porque está rolando uma treta entre os dois. Posso fazer só uma observação? Claro, Rê. Eu acho que eles fizeram essa prova de resistência meio que para equilibrar o jogo com o Fred e a Domitila. Domitila. Faz sentido esse meu raciocínio? Não tem nada a ver, Regina? Eu acho que, assim, é uma coisa a se pensar, não acho que não existe uma lógica, mas eu acho que não é tão calhado assim, Tá sabe? De ser resistência Tá. também. O Fred, inclusive, não participou, nem a Domitila, porque eles estavam no quarto, eles ficaram no quarto e tinha essa consequência. Mas o Fred ontem E eu recebeu tava o carro. certo, o quarto era o carro. Ficou lá no ambiente. Ela levantava só pra pegar comida e tal, mas ficava dentro do Voltava lá. carro. E aí eles não participaram, o César Black também foi vetado da prova, porque o Fred tinha um veto pra fazer. E aí, conforme eles saíam, eles tinham consequências também, porque isso foi uma dinâmica legal que eles arrumaram, isso né? foi legal. Quem desiste ou perde a prova, tem um sorteio ali, um pergaminho que você sorteia e alguma consequência sai nele. Por exemplo, Sara e Aline, no caso, porque foi a dupla, Sara Aline e Aline, elas foram eliminadas porque elas não conseguiram realizar no tempo estimulado, né? Passou o tempo, não fez atividade. Estipulado. E aí, o pergaminho que saiu foi que elas não podem concorrer à próxima liderança. Eu acho que foi o mais chato dessa... É na próxima. Na próxima já não pode. Aí é chato, né? Chatíssimo. Chato. Quem está na xepa por conta da consequência? Bruna e Larissa. Não conseguiram também no tempo que era necessário. E aí, por conta disso, tiraram esse pergaminho de estar na xepa. Bruna, que fez aniversário hoje, faz aniversário hoje. A Bruna Grifal? E teve a comemoração lá no meio da prova. Passou da meia-noite, o pessoal comemorou. Tem bastante aniversariantes desse primeiro trimestre lá dentro. Exatamente. Tem bastante. Sem poder coringa, não vai poder comprar ali com as estalecas o poder coringa. Gabriel e Marvila foram atividade que eles não vão poder participar. É o poder coringa, que dessa semana é bem interessante. É o poder do contra. Você vai poder escolher entre os dois emparedados quem é ali que ele vai dar o contragolpe. Então é uma atividade Bem bem legal. interessante, né? Fora da prova do anjo, nós temos Amanda e Cara de Sapato, que eles ficaram até o final com o Guimê e o Alface, mas a Amanda esqueceu de apertar o botão, menina. Nossa, ela ficou com uma raiva dela, ficou chateada com... Porque, né, você consegue fazer atividade, aí você... O mais fácil que apertar o botão. Mas afinal, Mas quem é o cansaço. líder? Então, os dois ganharam. Um vai ser o líder e o outro vai ganhar 20 mil reais dessa marca que foi a que patrocinou a atividade da prova, né? Então, o que você acha que deve ser? Eu queria que fosse Alface, o líder. Mas o Guimê e o Alface, eles estão no arranca-rabo, porque ninguém quer ceder. E eles já estão imaginando. Ambos assim, querem ser líder, então. Ambos. Eles estão imaginando as possibilidades da dupla líder
Ou, e aí, se for, cada um tem que escolher o que quer. Ah, porque eles não sabem. Não, eles não têm ideia. Arthur. Mas eles precisam imaginar as possibilidades. Que é, será que vai ser um sorteio? Ou alguma atividade a mais que aí vai escolher quem vai ganhar? Ou será que é uma decisão entre nós? Né? Eles precisam Quer dizer, imaginar todo o panorama. eu já vejo do outro jeito. Quer dizer, eu até queria que o Alface fosse líder, porque eu acho que ele vai ser um bom líder, vai ser interessante. Eu queria que fosse ele também. Mas eu acho assim, quer dizer, como o Guimê é rico, eu pensei assim, né? O Guimê não precisa de 20 Rico mil. nada, ele não tem uma dívida enorme? Muito de dívida, Leão. Tem uma porção de Tá dívidas. cheio de dívida. Tá cheio de... E assim, esses 20 mil reais é pra consumir dentro do próprio... do patrocínio. Ah, é? né? Não é dinheiro, Não né? é o dinheiro que vai Não dar pode pagar mesmo conta. 20 mil. Aí, não então já vai minha... É Pôr as 20 mil pra contas você em gastar dia. na Eu loja. achei que o Ricardo precisava mais de dinheiro. Assim. Não vai ser mesmo. A briga deles não vai ser por pela conta liderança. do dinheiro, vai ser pela liderança. Vai ser uma treta ao vivo bem interessante hoje, Então, eu sou porque mais eles não Ricardo. vão arredar o pé. Vai ser bem legal. Vocês dois querem o Alface como líder. Aí vai lá nas redes sociais do Mulheres, gente, @Gazeta Ah, Mulheres. boa, fala o que Falem, você né, lá no @Gazeta Mulheres, a nossa fotinho, pra quem vocês querem essa liderança, se MC Guimê ou Ricardo Alface. Você E é sabe por hoje. que ele é Ricardo Alface? É hoje. Você sabe por que ele é Ricardo Alface? Menor ideia. Isso eu também não tinha. Eu achei que tinha sido uma coisa durante o jogo, mas não foi, porque ele já veio com esse apelido. Foi. Ele disse que esse alface é de facinho. Aí eu adorei essa Aí parte. ficou Alfacinho. Ah, é de facinho, assim? de ser Uma facinho. pessoa fácil ou uma facinho de quer fica fácil? Fica fácil. Fica fácil. Porque de pessoa fácil não é tanto, né? Eu ficaria esquecido. É. Não Ah, é nesse Alface. sentido. É de outro sentido. Mas enfim, vamos aguardar o que acontecerá hoje à noite. Agora é contigo, Leão Lobo. Bom, agora nós vamos entrar nessa história do galã, né? Zé Loreto. Zé Loreto, você lembra da novela O Sétimo Guardião, que tudo que aconteceu no paralelo foi mais importante que a novela era uma bobagem. Mas aí o Zé Loreto foi acusado de trair a esposa, Débora Nascimento, com uma atriz do elenco, e daí que aconteceu tudo, aquela confusão toda. Aí Bafafá. veio Noronha, não sei o quê, né? E tal. Então, ele jura por Deus até hoje que ele não pulou cerca, que ele não traiu. Mas é estranho, porque ele fala assim, eu não traí. Mas como todo mundo resolveu me acusar, eu resolvi deixar as pessoas para diminuir o bafafá, entendeu? Que o meu nome estava já Na boca do na povo? boca do povo, então eu deixei que me acusassem e eu fiquei como o grande vilão da história, e que não sei o quê, mas nunca aconteceu nada, e não sei o quê. Que, aventaram o nome da Marina Rui Barbosa, que se ofendeu. Ela e sofreu bastante nessa sofreu época. muito na época e tal. E, na verdade, diziam depois que era uma outra atriz menos conhecida do elenco. Muito se falou, né? Verdade Tinha uma é. Muito história Muito no se falou. estacionamento, lembra da Globo? Foi. Que se pegaram no estacionamento, blá, 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 blá. Uma outra atriz que até meio sumida agora, né? E tal. Aí, enfim, mas aí nunca ele negou, nem confirmou nada, deixou Ele não rolar. abriu a boca, né? Ele não ficou abriu a boca, ele quietinho. E o Tadeu foi a redenção dele, né, de Pantanal. É, Ele exatamente. se Aí refez com o Tadeu. se refez. Aliás, eu fiquei Tadeuzinho. sabendo outro dia com uma pulguinha minha que frequenta lá não é mais Projac, né? Os Os estúdios estúdios Globo. Globo. Dizem que ele é o grande favorito do atual diretor Ricardo Waddington. Ele sempre foi assim, o menino dos... Tem as meninas dos olhos? Diz que ele sempre foi o menino dos olhos do Ricardo Waddington. Então, por isso que ele sempre tem chances grandes na Bons Globo. papéis. Mas ele sabe usar muito bem. Porque sim. Ele é o faz a Tadeu. parte dele. Concordo. Agora, ele lá tem o como- mérito dele. A oportunidade o Luiz vem, dele tá ele- dando show, Isso. né? Então, talvez O por Luiz isso... Lourenço tá o fazendo Luiz maior Lourenço, sucesso. Um sucesso, né? Aliás, a novela das 6 das 7 diz que ergueram a Globo de Sim, novo, a né? da 7 tá sendo muito bem elogiada. Bom, mas e daí? Aí Não, lá. então, aí diz que ele é meio favoritinho. Então, agora ele diz que não teve nada, que não aconteceu nada, que Ele nega a traição. assumiu para... Até aí, qual a novidade? E aí, então por que separou? E ele disse que não separou por causa disso. Que os motivos É. não foram Esses. envolvendo A traições. traição. Que foram outros motivos que ele se separou da Débora Nascimento. Mas não fala
quais motivos. Então fica uma coisa esquisita. Eu né? acho que a Débora que se separou dele. Isso mas por quê? Sabe? Você não teve O que traição? eu tô achando curioso é porque ele está falando muito disso Eu ia ultimamente. perguntar. Antes ele não tocava Mas eu assunto. não queria fazer pergunta boba, mas eu ia falar, mas por que esse moço tá falando tanto Tá disso? Ele deu uma certíssima. entrevista Ele está e falou falando disso. muito disso. Será que eles estão voltando? Ele tá repetindo muito essa história. Eu acho que não. Eu acho que não tem volta no meio disso. O que eu acho é que, como ele tá tendo uma aceitação muito boa, depois do Tadeu, e agora com o Lorenzo, que também tá tendo uma aceitação muito boa de destaque. Limpou o nome dele, assim, né? Exato. Ele está aproveitando que as pessoas querem escutá-lo. É. Querem ouvir o que ele tem a dizer. Pra recontar essa história e tirar essa marca. Isso. Feia. Pra limpar de vez Porque ele a disse que imagem. perdeu sabe? Até ela todos começar a os falar. patrocinadores na época, todo mundo que acreditava Foi. nele. Ele pensou que ia ser o fim da carreira dele. Que foi o Tadeu coisa, que né? trouxe ele de volta. Ele falou. Que coisa, né? E eu tô sendo honesto, eu também pensei que a retomada pra ele ia demorar mais tempo. É, Deu uma também achava. bela volta por cima. Porque Eu. ele já, naquela novela Avenida Brasil, ele já dava um show, né? Ele já roubava a Sim. cena, né? Máximo. Sempre, tudo que ele faz é muito bom, né? Então, Ele é muito competente, são eu personagens acho que por ficam isso, marcantes, talvez né? o Ricardo A vida Washington pessoal goste. que dá uma Mas embaçada. vamos aguardar, né? Eu acho que quanto mais ele fala, mais as pessoas vão cavucar também essa história. Então tem esses dois Não, lados. e por enquanto ela tá quieta, né? Deixa ela se irritar. Exatamente. Tá falando por quê? Ai, deixa eu falar de uma vez por todas. Olha, é o seguinte. Não é? A história da apresentadora, eles ainda vão contar. Neste final de semana,